Olá, vamos dar sequência, vamos aí para uma aula muito importante, que é a aula de régua e linhas guias, que é muito utilizado aí, né, para trabalhos e projetos gráficos. Então, tudo que vocês precisam saber sobre as linhas guias, nós vamos ver bem rápido nessa aula. Eu vou vir aqui em exibir réguas, primeira coisa para Ctrl R, né, o comando para mostrar as réguas da onde eu vou poder puxar as minhas linhas guias. Esse meu projeto, vamos fazer de duas formas aqui. Ó. Eu vou pedir um novo, vamos trabalhar com a medida, pode ser pixel mesmo, ele tá 500 por 500, sem problema nenhum, ok. Só para que vocês possam entender. Quando você pede um novo, geralmente ele desabilita a régua. Né? Eu uso o comando Ctrl R para habilitar novamente a régua. Eu clico em cima da régua, no centro dela e arrasto para ele me chamar uma linha guia. Essa linha guia, se você pegar a ferramenta de seleção e fizer assim, uma seleção nela, ele vai mostrar as propriedades dessa linha aqui acima. Então, nós vamos ainda, né, trabalhar também com as propriedades da linha. Se você posicionar o mouse em cima da linha guia, apertar com o botão direito, você tem a opção de ocultar, né, aquela linha, de transformar, movendo a linha, girando, fazendo algumas opções aqui de angulação para ela. Isso aqui já não é tão utilizado aí, não. Nós não vamos ter tanta utilização para girar a linha guia, não. Mas para ocultar, por exemplo, às vezes no projeto vai ser interessante fazer. Então depois nós vamos entrar mais nessas opções aí. Eu dei mole, eu falei para vocês selecionarem com o ponteiro, esqueci de avisar. Só dá para trabalhar com a linha guia, seleção de guias, com essa ferramenta aqui de seleção direta. Então uma utilidade aí, né, para ela também é selecionar as nossas linhas guias. Já já nós vamos precisar de selecionar essas linhas. Aqui eu posso puxar linhas guias também horizontal, né? E aqui na régua à esquerda, linhas guias na vertical. Só que o que acontece em um projeto é que muitas vezes nós queremos posicionar essa linha certinho em uma determinada posição. Aqui nós temos o nosso plano cartesiano na prancheta da página, que ele em cima ele começa com zero, tanto no x quanto no y. Quanto maior o x, né, por exemplo, aqui é zero. Se eu colocar o x, por exemplo, com 200 pixels, né, 216, ele vai ficar exatamente aqui. Quanto menor o x, mais próximo à esquerda da página. O Y trabalha da mesma forma. Sabendo isso, fica fácil para posicionar as linhas guias. Vou clicar nessa linha, por exemplo, e vou deletar ela. Vou deixar apenas duas linhas aqui. Ó. Não precisa nem descer fora, nem pode ser em qualquer posição. Se eu clicar nessa linha para ajustar a linha, né, eu expliquei ali, não sei se eu expliquei. Cliquei na linha, apertei delete para ele apagar. Então, vou selecionar essa linha aqui. Quando ela está selecionada, ela fica azul, um pouquinho mais escura. Aqui em cima, ó, eu tenho o meu x e tenho o meu y. E aqui eu tenho a largura também da linha e a altura, né? A gente costuma deixar ela no padrão, zero mesmo, para ela ficar bem pequenininha aqui. E a altura dela já é variável aí, né, de acordo com o tamanho da sua prancheta. Isso aqui não é opções que não tem necessidade de a gente trabalhar e utilizar, né, mexer nisso aqui não. Não é interessante você ficar trocando a largura nem a altura dela não. Depois nós podemos visualizar mais isso. Uma coisa aqui. Aqui eu tenho a minha medição, né? X e Y. Eu quero deixar essa minha linha a 1 centímetro da esquerda aqui. Primeira coisa, a nossa medida do documento está em pixel, mas isso na verdade não interfere em nada. É só você colocar 1 e colocar a medida em centímetro mesmo. Ele vai respeitar e vai deixar a 1 centímetro. Perfeito. Eu quero que essa de cima também fique a 1 centímetro. Então eu coloco 1 e coloco a unidade de centímetro, sem problema. Deixa eu selecionar ela, né? Dei mole. Opa, agora sim, perfeito. Eu quero que no Y ela fique a 1 centímetro. Ok. Então ficou certinho a 1 centímetro. Ah, mas e como que eu vou fazer isso se eu quisesse uma linha, por exemplo, aqui abaixo, ó, à direita, aqui do lado direito, a 1 centímetro do final? Se fosse uma medida já da parte em centímetro, era fácil. Às vezes ela tem 10 centímetros de largura, poxa, então eu sei que se eu colocar 9 aqui, ela vai ficar a 1 centímetro do final, porque ela começa do zero aqui e vai afastando, né? 1, aí se eu coloco 5 e assim por diante. Se eu diminuir essa aqui, né, colocando ali, por exemplo, 0,5, ela vai ficar a meio centímetro aqui do início da página. Então, creio que deu para entender isso aí. Se eu quiser que ela fique a 1 centímetro do final, é fácil. A minha página tem 500 pixels, então vou colocar aqui, ó, 500 pixels menos 1 centímetro. Sem problema, você faz um cálculo aqui, ó, para a posição dela. Então, ficou 500 px menos 1 centímetro. E do Enter, ela vai para lá, ó.
Poxa, mas eu queria que ela fosse com uma cópia, eu não queria perder a que estava do lado de cá. Então, Ctrl Z, como que fica isso aqui? Então, vamos lá, vou ter que selecionar ela de novo. Vai ficar 500 pixels, a mesma coisa, menos 1 centímetro. A diferença é que o que copia no Illustrator é a tecla Alt. Então você segura Alt e aperta Enter. Olha lá, perfeito, ó, veio outra para cá. Então tem uma linha guia de cada lado. Essa de cima, clica nela, né, vem aqui no Y. Eu vou colocar, ela tem de altura 500 também. Então 500 px, que é a altura do meu documento que eu dei no início, menos 1 centímetro. Seguro o Alt e aperto o Enter. Opa, ah lá, tá lá embaixo, é porque, deixa eu dar um Ctrl 0, porque não deu para visualizar tudo. Então, certinho, tem a 1 centímetro aí das bordas da página, a minha medição guia. Próxima aula a gente vai para outro conteúdo.